Dando início ao nosso expediente final, concedo a palavra ao nobre deputado Luiz Paulo Correia da Rocha. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos regimentais. Senhor presidente, em exercício, senhoras e senhores deputados, no expediente final. Minhas primeiras palavras são para fazer alguns registros que ocorreram entre a noite de ontem e a tarde de hoje. No início da noite de ontem, os advogados do governador do estado entraram com uma reclamação no Supremo Tribunal Federal visando suspender a contagem de prazo do processo do impeachment, alegando vícios na estrutura e formação da comissão que analisa a admissibilidade do impeachment. Os mesmos motivos que já tinham feito aqui no Tribunal de Justiça, onde a sua medida não foi acatada na sua preliminar de medida liminar. E agora, com as mesmas justificativas, estão tentando, no órgão supremo, na Corte Suprema desse país, né, cujo relator, tudo indica, será o ministro-presidente, né, visto que o STF está de recesso, ministro Dias Toffoli. E a Procuradoria da Casa, via a presidência, o presidente da comissão, o deputado Chico Machado, e o relator, deputado Bacelar, já também apresentaram a sustentação, mostrando que essa reclamação não é devida, não tem fundamento constitucional relevante para ser acatada. Então, como era de se esperar, a defesa tenta sustar o processo nas barras da justiça. Eu só queria lembrar, a mudar o tema, que a comissão de admissibilidade do impeachment, composta de 25 membros dos 25 partidos políticos existentes na Assembleia, ela é uma comissão que discute e aprova o relatório. Cumpre lembrar que quem decide pela admissibilidade ou não são os 70 deputados estaduais. É o plenário da Assembleia Legislativa. A comissão é uma mera encaminhadora do relatório do relator depois de votado. Volto a repetir. A decisão final da admissibilidade do impeachment será do plenário da Assembleia Legislativa dos 70 senhores deputados. Então, isso foi entre o final da noite e o início da madrugada de ontem. Mas a defesa também já está lá feita. Segunda questão que eu queria chamar a atenção, que novamente hoje teve uma operação do Ministério Público Estadual e da Polícia Civil visando nada mais, nada menos que a IABAS. A mesma IABAS dos 7 hospitais. A mesma IABAS que estava gerindo o Hospital de Saracuruna, o conhecido Hospital Adão Pereira Nunes. Mas, dessa vez, pela sua atuação também corrupta no município do Rio de Janeiro.
com acusação de desvio de mais de 6 milhões de reais. E as operações foram operações de prisão preventiva e busca e apreensão, inclusive lá no estado de São Paulo, onde tem a sede dessa empresa. E aí me chama a atenção o seguinte, é que deveria haver também um órgão central para que essas empresas sob investigação não seguissem sendo contratadas por outros estados e municípios, enquanto estivessem sendo investigadas. Mas certamente alguém dirá, olha, investigada não tá a culpa definida. E quando uma empresa fica sob culpa definida, ela é suspensa o direito de licitar. Mas quando ela é recalcitrante, algum cuidado deveria haver. Ela não está impedida de entrar em licitações, né? Mas ela poderia estar impedida de participar de chamamento de dispensa de licitação. Ora, porque se eu tenho que escolher entre uma empresa que não pesa sobre ela nenhum tipo de dolo e outra que pesa, eu posso optar pela primeira empresa, aquela que não tem nada que se assente contra a mesma. Então, queria fazer esse registro. E agora, na parte da tarde, um pouco antes de começar o plenário, eu vi a notícia também que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro denunciou o seu Edmar Santos, ex-secretário de Saúde, pelos crimes de organização criminosa e peculato. Peculato é corrupção de funcionário público. No caso da compra dos respiradores. Então, aquilo que no início nós tínhamos desconfiança, hoje passa a ser uma certeza, né? Que a desorganização da Secretaria de Saúde foi proposital, a ida do seu Gabriel Neves para lá foi escolhido a dedo, exatamente para ser um membro importante e um dos cabeças coroadas, e uma das cabeças coroadas da corrupção na Secretaria de Saúde. E esta denúncia de hoje foi do Ministério Público Estadual sobre a compra de respiradores. Não está aí a compra de medicamentos, não está aí os hospitais de campanha, não está aí tantas outras aquisições superfaturadas, muitas delas na mão da denúncia já feita pelo Ministério Público Federal. Então, também queria chamar a atenção sobre essa notícia, porque quando chega ao final do dia, deputado presidente, o que tem mais martelando nos nossos ouvidos e passando nos nossos olhos são procedimentos e investigações de corrupção. E aí eu me expando um pouco mais, não somente no estado de Rio de Janeiro, e nem somente na prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Perpassa também outras unidades federativas. E aí eu queria chamar a atenção, para concluir, senhor presidente, sobre a seguinte questão. Até antes da pandemia, eram muitas as notícias de corrupção, mas de procedimentos pretéritos de alguns anos atrás, principalmente naquele período de 16 para trás, 16, 17 para trás. Agora, é quase up to date. O que quero dizer com isso?
instantaneamente. Você tem a corrupção, logo a seguir tem a investigação, a denúncia e o acatamento da denúncia pela justiça, quer seja a justiça de primeira ou de segunda instância. A celeridade das investigações, a celeridade das denúncias e a celeridade da aceitação das denúncias tem sido muito maior, porque eu ainda não consigo entender, senhor presidente, mas isso, muito em breve, o Supremo há de mudar esse entendimento, porque corrupção em pandemia tem que ser considerado crime hediondo, porque é um crime contra a sociedade como um todo. Cada respirador que foi pago e não foi entregue, seguramente este fato gerou algumas vítimas fatais. Que morreram internadas porque não tinham respiradores. Então, para mim, não há como se escapar que o Supremo, no tempo, venha reconhecer que alguns tipos de crime, né, principalmente na área da saúde, e chamando a atenção para o período de pandemia, sejam de fato declarados crimes hediondos. Tempo encerrado, deputado. E aí, encerrando, presidente, qual é a diferença? Que um crime não hediondo, a pena pode ser ponderada. Qualquer pena tem um mínimo e um máximo. Essa pena pode ser ponderada. E no crime hediondo, esse crime tem que se aproximar da pena máxima. Então, senhor presidente, queria fazer esses esclarecimentos e agradeço a todos aqueles que participaram e nos ouviram. Muito obrigado, presidente. Só aproveitando um gancho na palavra do deputado Luiz Paulo, realmente é necessário que haja um órgão central que fiscalize essa questão aí das organizações sociais que se envolvem em atos ilícitos, para que não venham prestar serviços também em outros locais do país. Então, tem que haver uma interligação, uma centralização para evitar justamente que uma organização social como essa, por exemplo, que tem causado e vem causando gravíssimos prejuízos à saúde do Rio de Janeiro, possa entrar numa concorrência com ou sem licitação em qualquer outro ente federativo Brasil afora. Concedo agora a palavra ao